pelos vales de Minas. Oferecimento Cicobi Credicem. Nascemos em Guanhães, crescemos com você. E JR Consultórios Odontológicos, sorrindo com você há mais de 20 anos. Estamos começando mais um Pelos Vales de Minas, mais um episódio aqui na cidade de Guanhães. Um episódio cheio de emoções, cultura e muito mais. Então acompanhe a gente, esse episódio sensacional aqui da cidade de Guanhães. Em cada canto de Guanhães, um som, um ritmo, uma lembrança. A cultura dessa terra pulsa forte nas vozes, nas mãos e nos corações de quem acredita que a arte é o que dá vida à cidade. Nesse episódio da série Guanhães 150 anos, vamos mergulhar nas histórias e talentos que transformam a tradição em inspiração. Um dos nomes mais marcantes da música goianense é Robertinho Zié, cantor e compositor e apaixonado pela cidade. Ele cresceu embalado pela música e foi ali que ele descobriu sua grande vocação, transformar sentimentos em canções. Se vier em Guanhães e não conversar com você, você está fazendo errado. Tudo bem, Robertinho? Tudo bem, graças a Deus. Como é que é essa história prazer. Na música? Pois é, eu começo muito cedo, né? A minha tradição, minha família toda gosta muito de música e lá na roça a gente se reunia geralmente no final da capina, se reunia para fazer o melado com queijo e era aquela roda de viola. E a gente tocava de tudo um pouco e eu fui me afeiçoando a essa ideia de ser músico, mas não esperava de estar completando 42 anos de carreira. 42. Gente, aqui na cidade, todo mundo vai conversar 30 anos, 50 anos, 40 anos, já fazendo alguma coisa, então você não é diferente. E começou como, assim, tocando que instrumento? Na verdade, meu pai tinha um Giannini que acabou sendo quebrado por um acidente. Oxe. Me deixou muito triste até. Mas começa tudo lá na roça, né, como eu te disse. Aí eu vim morar na cidade para trabalhar em oficina mecânica. Fui pro Alto do Cruzeiro, né, conviver com os meus companheiros de raça, na verdade. E lá eu conheci Zósimo Fernandes e Pelé. Zósimo me apresentou, então, Pink Floyd, Kraftwerk, e ao mesmo tempo me apresentava Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, assim, ali eu comecei a ver que aquilo era o que eu queria, sabe? Esse universo da música. Só música boa, você escutar só coisa boa. E lá na roça a gente também escutava muita coisa boa, que era Tonico e Tinoco, Silveira e Silveirinha, Martinho da Vila, José Ribeiro. Inclusive eu tenho uma veia romântica muito, muito forte, vinda exatamente desse ponto aí que eu estou te dizendo. A cidade de Guanhães, quando você começou a colocar sua arte, foi quando? Tudo começa no início da década de 80, quando criaram um festival que se chamava Show de Talentos. Eu nunca havia subido ao palco, mas a gente tinha umas canções já, Zósimo e eu já tínhamos algumas canções. E nos inscrevemos nesse Show de Talentos e nos consagramos, ganhamos esse Show de Talentos. A partir desse momento eu já imaginei, né, que já era artista, mas sem pensar profundamente que teria um longo caminho a percorrer para que a coisa desse certo, né? Você lembra qual música vocês cantaram lá? Rapaz, era mais ou menos assim, ó, o refrão. Imagine um dia sem sol, uma noite sem luar. Assim seria a minha vida se Marina deixasse de me amar. E foi um grande sucesso, uma coisa que rodou na boca das pessoas aqui na cidade. A gente se sentia valorizado, né? E foi a partir daí, então, que a gente começou a pensar que a coisa da música pudesse dar certo. E essa música é a composição de vocês? Zósimo Fernandes e eu. E lá vocês cantaram junto ou um tocou? Não, o Zósimo é só letrista. Zósimo é só letrista. Na época eu me lembro que tinha uma banda base, né, que acompanhava a gente.
Mas eu subi pela primeira vez tocando numa guitarra elétrica. Eu me lembro muito bem disso, tocando uma guitarra elétrica sem nenhuma intimidade com o instrumento. Já toco pouco o violão, ainda pego uma guitarra elétrica para tocar. Mas enfim, foi um momento muito bacana que marcou o início da minha carreira. E de lá para cá, vários festivais? Poxa vida, rapaz, pra gente resumir aqui nesse tempo que a gente tem, mas foram muitas coisas que aconteceram. Acabei gravando um compacto duplo, depois participei de um monte de festivais pelo estado de Minas e fora do estado de Minas. Venci alguns festivais importantes do estado de Minas, como o Festival Nacional da Canção. Venci o primeiro festival da música sindical, que é um festival que aconteceu em 2018 em Belo Horizonte. Venci Corinto, venci Itabira, Guanhães eu ganhei 2 vezes o festival. E nesse meio tempo fui promovendo também, né, trabalhando com promoção de festivais, produzi 2 festivais aqui. Chegamos a juntar aqui cerca de 40 artistas num palco, com toda a produção independente, mas conseguimos fazer. Depois fizemos um festival em Cantagalo de Peçanha, depois fomos para Santa Maria, fizemos um grande festival. E mais à frente veio Benedictus, que foi um disco que eu fiz em homenagem à minha origem, né? Benedictus leva o nome do meu pai, né? Que é Benedito Anastácio dos Reis, um disco basicamente em homenagem a ele. Mais à frente gravamos o Alvo Novo. O Alvo Novo foi um CD que realmente rodou. Foi, na verdade, a primeira vez que recebi um direito autoral foi com o Alvo Novo, né? Mais à frente veio uma temporada, eu fiz 3 temporadas no Japão, representando a minha cultura, né? Fomos para o Japão tocar samba, bossa nova, acabou que a gente tocou enca, tocou música italiana, tocou música de tudo quanto é nação do mundo, e foi uma experiência maravilhosa. E é muito importante a gente saber que você é daqui da cidade. Nascido e criado. E rodou aí e tá aqui de novo. Graças a Deus. Voltei para cá em 2003 e aqui estou com muita satisfação, porque é importante estar do lado dos seus, né? É só assim que a gente consegue se firmar nesse mundo tão complicado. Você precisa ter uma boa base familiar para conseguir romper, né? Composição sua nova que as pessoas ainda não escutou, tem? Muita tem um punhado. Tem? Canta uma pra gente. Tem. Quero me afogar no teu suor, me ensurdecer de te ouvir falar, perder o ar no teu abraço, adormecer os lábios de tanto beijar. Quero ser pego em flagrante, ser enquadrado no teu olhar, ser algemado pelos teus cabelos, ser acusado de te cortejar, levado preso e condenado a amar, ser feliz a vida inteira, ser teu céu, teu sal, teu ar. Levado preso e condenado a amar, ser feliz a vida inteira, ser teu céu, teu sal, teu ar. Poxa, que canção maravilhosa. Eu fiquei imaginando com os outros instrumentos, tocando que ritmo que você poderia colocar nela. É um shot, né? É meio que um pé de serra. Eu, como tenho uma influência bastante ampla, como já compus reggae, já compus samba, sou compositor de samba, sou cantor e compositor também, né? Uhum. Então, eu passo por essas influências todas e provavelmente é um shot, né? Shot. É um pé de serra. E aqui na cidade, como é que começou a sua vida com o carnaval? Bom, como eu te disse, né? Assim que eu cheguei
cheguei do Córrego dos Maias, eu fui morar no Alto do Cruzeiro. E lá já tinha uma ideia de se fazer uma escola de samba. No que se deu no futuro, a Unidos do Morro, no qual me tornei compositor das melodias e intérprete do samba na avenida, né? E foi um tempo maravilhoso, né? Porque foi ali que abriu-se o universo dessa saga da negritude, né? Onde eu fui aprender a ter mais contato com a cultura africana, né? Os Osmo e o Pelé, muito estudiosos, então me trouxeram grande força e grande conhecimento com relação à saga africana e brasileira, né? Entre confetes, marchinhas e sambas enredo, Robertinho construiu uma trajetória que se confunde com a própria história do carnaval de Goiânia. E até hoje, as suas composições seguem fazendo ecoar o orgulho de ser goianense. E você participou de vários sambas e enredo. Você lembra de algum assim que você compôs? Lembro, tem um que é muito sucesso e até hoje, quando se canta em algum evento, todo mundo canta. E é engraçado que todas as gerações, ou seja, aquele jovem da década de 80, digamos assim, até os mais atuais, todo mundo canta a canção. Sou rei, venho reinar, Sou seu Cicerone, sonho sonhado, quem vai sonhar, amor, amor. Sou rei, venho reinar, Sou seu Cicerone, sonho sonhado, quem vai sonhar, eu vou descer. Robertinho, nós ouvimos um pouco da sua história, sabemos que tem muita coisa, que 42 anos não são 42 dias. E você escreveu muitas músicas, você falou de vários CDs que você gravou. E hoje as pessoas quiserem ouvir a sua música, onde encontra? Olha, na verdade é o seguinte, eu estou me reorganizando porque fiquei parado durante 4 anos atendendo a Secretaria Municipal de Cultura, né? Então eu meio que apaguei um pouco das minhas redes sociais, mas a partir do próximo mês, você vai ver no Spotify. Ah, legal demais. É só procurar Robertinho Zier. E lá vai ter todas as suas canções. Algumas, pelo menos. Nossa, eu quero ouvir demais lá. Muito obrigado. Eu quero terminar você cantando mais uma das suas composições. Pode ser? Perfeitamente. Vamos lá. O sol do povo brasileiro há de brilhar. Zumbier, oja, zumbiar. O sonho desse povo não é quimera. Mas a cultura também nasce no aprendizado e na convivência. Os desbravadores são prova disso. Crianças e adolescentes que aprendem sobre a natureza, fé, amizade e serviço comunitário. O grupo Desbravadores Guerreiros Guanaãs reúne jovens de 10 a 15 anos, promovendo o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Mais do que um grupo, eles formam uma verdadeira família. Gente, eu fico encantado quando eu vejo essas ordens unidas, esses comandos, mas onde surgiu os desbravadores? Gerson, os desbravadores, eles começaram lá nos Estados Unidos por volta de 1920, 1930. E ele veio depois dos escoteiros. A gente tem muitas semelhanças com eles, mas algumas coisas nos diferem. Aí depois, por volta de 1950, ele veio para o Brasil. E hoje nós já somos, 1959, né? Ele veio para o Brasil. E hoje nós já somos cerca de 300 mil desbravadores, com cerca de 10 mil clubes. E o Brasil é o país que existe mais desbravadores no mundo. E nós temos aí um público para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, independente da religião, porque o desbravador, diferente dos escoteiros, ele tem um vínculo de uma instituição religiosa, mas para os adolescentes é independente da religião. A liderança, ela já é a partir dos 16 anos, e com isso,
temos uma hierarquia também dentro do clube, que os meninos, eles precisam estar desenvolvendo algumas atividades para poder estarem ganhando algumas especialidades, que cerca de 520 que nós temos, que trabalha todas as áreas, que é a espiritual, a física e a mental, que é o que faz o clube realmente desbravar as habilidades dos adolescentes. Quantos países tem os desbravadores? Os desbravadores, ele já está presente em cerca de 160 países. E com isso, como o Brasil mesmo, existe até leis, né? Leis brasileiras. A gente tem o Dia Mundial dos Desbravadores, que foi comemorado dia 20 de setembro. Em São Paulo tem a lei estadual, algumas cidades já tem a lei municipal mesmo, que realmente os desbravadores, ele vem para agregar a comunidade, né, com os desbravadores, com os adolescentes. Entendi. E como que funciona as suas reuniões? Nós vimos que tem algumas coisas, como que funciona? Isso. Nós fazemos reuniões regulares, geralmente uma vez por semana, mas isso vai de acordo com o clube, com a cidade e com a necessidade. Porque como tem requisitos para cumprir, então dependendo quando tem algum evento, a gente precisa até se reunir algumas vezes a mais na semana para a gente poder cumprir esses requisitos. Mas geralmente é uma vez por semana e geralmente são aos domingos. E qual que é o seu papel dentro dos desbravadores? Eu, como já estou acima dos 16 anos, eu tenho a função aqui de tesoureira e conselheira. Então, os clubes, eles são, dentro do clube, tem a divisão por idades. Então, tem a unidade de 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14 e 15. Então, são separados por masculino e feminino. Então, cada liderança cuida de alguma dessas unidades. Então, a gente instrui eles na questão dos cadernos, né, nas atividades que precisam ser cumpridas, e também em relação em acampamento, né? Toda vez é um líder que cuida da sua unidade. Se tiver que ir para um banheiro, a unidade que vai junto, vai todo mundo junto, os líderes, né, acompanham os desbravadores. Então, a gente está mesmo na questão da liderança. Aqui nos desbravadores tem alguma coisa semelhante com o exército. Como que funciona essa questão na reunião? Ah, sim. A Ordem Unida, né, que é uma prática também do Exército, ela é um mecanismo muito importante no sentido pedagógico, né, de atenção, de foco, disciplina. Então, os desbravadores praticam a Ordem Unida para que os meninos também eles aprendam, né, essa importância do foco, da disciplina, a coordenação motora também. A Ordem Unida ajuda muito. As reuniões, então, sempre a gente tem uma coisa que sempre acontece é a Ordem Unida, focando nos eventos que o desbravador vai participar. Nós sempre participamos de desfiles cívicos, né? Então, a Ordem Unida, ela é uma das coisas que a gente apresenta e que a gente trabalha com esse sentido pedagógico. Percebemos que tem também algumas diferenças. Vocês chegaram aqui, qual que é o primeiro passo que eles fazem? Quando a gente chega aqui, a primeira coisa é o lanchinho, né? Tem um lanchinho que os meninos recebem, né? Logo em seguida, nós nos organizamos e aí nós recitamos, colocamos os crianças e adolescentes em forma, né? E aí recitamos ali os ideais, né? Que são os propósitos, são as regras do clube, né? Para que eles apreendam essas regras, né, e levem para a vida prática. Fazemos as entradas das bandeiras, né? Depois que nós fazemos esse ritual, que acontece todo o início de reunião, né, nós vamos para alguns estudos, né? São estudos relacionados à natureza, aprendizados como nós e amarras, focados em acampamentos, porque nós sempre também realizamos com eles acampamentos, então assim, uma vivência na natureza, né? E então nós realizamos esses acampamentos. E de tempos em tempos existe um acampamento maior, que é um acampamento regional ou um acampamento assim até estadual ou de vários estados juntos, que a gente chama de campuri, né? Quando vários clubes de várias cidades ou até de vários estados se reúnem e fazem tudo isso aqui em comunidade, juntos, né? Nós vamos participar, inclusive, em 2027, de um campuri em Barretos, que deve ter a presença de mais ou menos 150 mil desbravadores. Quanto tempo está nos desbravadores, Mari? Olha, vai fazer 3 anos.
3 anos. Uhum. E eu vi aqui em cima aqui que tem algumas coisas. Você pode explicar pra gente o que é esses cadernos? Então, eu vou te dar uma explicadinha para tu entender. Aqui a gente tem 6 cadernos. Assim como a Angélica e o Cristiano falou, a gente tem o período dos desbravadores e da diretoria. Eu sou da diretoria, mas os desbravadores, eles têm alguns requisitos para cumprir, assim como já foi falado anteriormente. Então, esses requisitos, eles estão inclusos nesses cadernos, que cada faixa de idade tem um caderno diferente. Então, aqui a gente tem um caderno de amigo, que é para 10 anos, companheiro, que é para 11. Então, a gente tem essa linha retilínea de crescimento. Então, o caderno de amigo, ele tem atividades mais fáceis, atividades de muito desenho, essa parte mais lúdica. E aí, vai crescendo, vai se tornando atividades mais difíceis. Então, vai ser uma pesquisa mais elaborada, uma atividade prática que você vai ter que fazer em algum lugar da cidade, ajudar alguma pessoa. Então, a gente vai crescendo tanto em idade como também em questão de falar em público, em questão de atividades práticas para a gente aprender mais, em questão da gente ajudar as pessoas. E a gente tem também a classe de agrupadas. Como eu sou da liderança, se eu chego aqui, por exemplo, eu cheguei com 15 anos, então eu só vou fazer o caderno de guia. Já vai pular já, não vai começar o... E aí, o que acontece? Por causa disso, eu vou me tornar liderança aos 16 e aí eu já vou fazer a classe agrupada, que agrupa todos esses cadernos em um só livro para que eu possa terminar todas as classes, já que eu não tive a oportunidade de estar no clube desde o começo. Então, a gente tem aqui esses nós faz parte também de alguma coisa ali Sim. do período? Como funciona? Então, como eu te falei, é que a gente tem alguns requisitos. E um desses requisitos que os desbravadores, assim, morrem de medo é o quadro de nós, que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa montar um quadro de nós no livro dos companheiros e a gente precisa colocar 15 nós. E os nós, eles fazem parte da nossa rotina como desbravador, porque a gente vai montar uma barraca, a gente precisa de nó. A gente vai fazer um stand para a gente ficar na natureza, para o sol não bater, a gente precisa de nó. Então, o nó faz parte do nosso dia a dia, os nós e as amarras. O que significa cada... especialidade? Vamos dizer que é uma conquista. Tá faltando uma? Já acabou? Como é que funciona? Eu fiz mais 4. Aí, no momento de admissão, que é quando a gente recebe as especialidades, vai colar mais 4 na minha. Tá. A gente vê aqui alguns desenhos. É alguma coisa de físico ou não? Olha, então, não te falei, tudo é conectado com esses cadernos, se você já pôde perceber. Pra gente concluir cada caderno e pra gente ganhar um pin na nossa farda, que é como se fosse esse, só que ele tem um desenho diferente, que a gente coloca na farda oficial, que eles falam que parece dos militares e dos policiais. E aí, a gente precisa concluir algumas especialidades. O que são essas especialidades? São alguns conhecimentos que a gente vai adquirir. E a gente vai fazer alguma atividade prática, às vezes tem que fazer alguma atividade prática, e aí a gente coloca na nossa faixa. Então, essas especialidades são vários conhecimentos que eu aprendi ao longo do clube com os cadernos, para que eu possa ter mais conhecimento, né, aprender mais sobre a vida, e para que também eu possa concluir todos, até que eu tenha todas as classes, os pins no meu uniforme. Então, por exemplo, aqui é de natação, essas duas aqui são sobre natação. Então, a gente foi durante acampamentos, a gente foi na piscina, aí eu tive que fazer várias coisas na piscina e, né, eles me ensinaram para que eu pudesse obter conhecimento na área da natação. A que eu mais gosto é essa aqui de nutrição. Eu sou técnica em nutrição e dietética lá no Instituto Federal de São João Evangelista. Então, eu fiz essa especialidade que ela me ajudou muito. Ela me deu conhecimento sobre os nutrientes, ela me deu conhecimento sobre a área biológica relacionada aos alimentos e eu pude aprender. Essa aqui é das línguas, então eu falo inglês. Aí eu pude aplicar esse meu conhecimento e aprender mais através dessa especialidade.
Nós vimos que os desbravadores vai para diversas áreas. E se algum profissional quiser vir, pode vir? Como que funciona? Claro, nossa, eu posso contar uma memória muito boa minha? A gente visitou uma vez o Corpo de Bombeiros, pra gente concluir essa especialidade aqui, ó, de primeiros socorros. Aí a gente foi lá no clube, no lugar onde os bombeiros ficam, né? E a gente teve aula com eles. Eles ensinaram a gente a fazer o primeiro socorros, a gente pegou naquela mangueira que a gente vê nos filmes, né? Aí eles mostraram pra gente, a gente até se molhou todo. Até no nosso Instagram tem. Então, assim, foi um momento que trouxe uma memória muito boa pra mim. Aí, um profissional, ele teve a oportunidade de nos ensinar e a gente pôde aprender. E foi para a minha faixa. Inclusive, saiu aí nas notícias que um desbravador ele salvou um aluno na escola, porque o aluno ele se engasgou e ele aprendeu os primeiros socorros no clube e pôde salvar esse aluno, que graças a ele ficou vivo. Eu percebi que vocês usam lenço. Qual o significado desses lenços? O lenço é a maior identidade dos desbravadores, e tanto que ele é em forma de um triângulo, que significa as 3 áreas dos desbravadores, que é a física, a mental e a espiritual. E por essa hierarquia nós temos uma diferença, que os desbravadores de 10 a 15 anos, eles têm o fundo caqui e a liderança tem o fundo branco. O nosso uniforme de gala, ele tem essa identidade visual. A liderança usa uma blusa, uma camiseta branca, né? E os desbravadores usam uma cor caqui, que também foi se transformando ao longo dos anos. Então nós temos o globo, que significa que ele está presente em vários lugares do mundo. Aí nós temos o triângulo, né, que é o mesmo símbolo. E como nós somos também uma identidade religiosa, nós temos a espada, que representa também a palavra de Deus, que esse é o maior diferencial dos escoteiros com a gente. E com isso nós temos a cor amarela, que significa que é a excelência. Nós temos a cor azul, que significa lealdade. Nós temos a cor branca, que significa pureza. E nós temos a cor azul, que significa lealdade. Até para eles, e a vermelha, né, que significa a nossa maior identidade, que é o diferencial, que é o sangue de Cristo. E com isso, os desbravadores, eles precisam passar por uma prova para poder entender sobre a história do clube, para poder depois receber o lenço. Então, o lenço ele é uma identidade muito grande que a gente tem, e tanto que a gente pode usar ele em diversas atividades vinculadas ao clube, né, fora das nossas reuniões. Cristiano, pelo que a gente percebeu aqui, a gente viu que é uma instituição muito importante para a criança, para o adolescente, também para o adulto, né? Você já acompanhou assim uma transformação na vida de algum adolescente ou de uma criança? Diversas transformações, assim, não só neste clube, mas em vários outros clubes. Tem muitas histórias de vidas transformadas, de famílias reestruturadas a partir da participação do clube, porque o clube ele também se envolve na família, né? Ele também é uma parceria entre família e clube desbravador. Então nós estamos sempre em contato com os pais, sempre em contato com as famílias, estamos ali visitando as famílias, né, para entender o contexto familiar. Então nós temos percebido diversas situações de mudança de comportamento, de melhora em notas escolares, de frequência escolar, né? E de obediência aos pais. Então, assim, porque é muito difícil uma criança ela ser exposta a essas informações e ela continuar seguindo um curso equivocado na vida, né? São informações que tendem a tirar o melhor que a criança pode ter ali como futuro cidadão e como membro de escolar, membro familiar. Então, assim, muitas situações a gente tem. Quem quiser fazer parte, tem que ser da igreja? Como que funciona? Importante. Não precisa ser da igreja, não precisa nem ter religião, né? O clube, ele não tem discriminação nem de religião, nem de raça, nem de sexo, né? Qualquer criança de 10 a 15 anos ou pode participar dos desbravadores, ou de 6 a 9 anos pode participar do clube de aventureiros. Então não tem nenhum tipo de discriminação. Quem tiver interesse em participar, que seu filho esteja conosco, é só fazer contato ali pelo nosso Instagram, né, que é DBV
Guerreiros Guanaãs, pode fazer ali pelo direct e que a gente passa as informações e vai ser muito bem-vindo. Vem em breve nos dar o galardão. Que Cristo vem em breve nos dar o galardão. Nós somos jovens que sabem o que é viver. Nós somos jovens que sabem o que é viver. Espalhamos o evangelho a todos que nele crê. Espalhamos o evangelho a todos que nele crê. Guerreiros! 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 Gente, nós vamos para o intervalo rapidinho, mas antes quero mandar um abraço para as pessoas que estão mandando mensagem no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp mudou de número, está aqui embaixo. Quero mandar um abraço para a Ana, lá do bairro Altinópolis, em Governador Valadares. Ela mandou uma mensagem dizendo que não perde um programa. Também para o seu João, lá de Patinga, que está sempre ligado. A Rita, de Goiâes, apaixonada pelas nossas reportagens culturais. E o Carlos, de Peçanha, que acompanha com toda a família todos os sábados. Muito obrigado a todos vocês. E na volta, eu vou mandar mais alguns abraços e vou contar para vocês uma novidade. Para quem manda mensagem para a gente no Instagram e também no WhatsApp, terá uma promoção muito bacana. Já já a gente volta e conta essa novidade. Cicobi Credicem, você ajudou a construir mais de 289 milhões de reais de economia gerada na região em 5 anos. Mais de 5 milhões de sobras devolvidas aos nossos cooperados em 2025. Nascemos em Guanhães, crescemos com você. A qualidade GWT que toda a região conhece e confia, agora vai com você para todos os lugares. Vem aí o GWT Mobile, o chip mágico da GWT, a maior conexão 4G e 5G de todo o Brasil. Chega de sofrer com conexão 4G, 5G ruim. Agora a melhor da região cabe diretamente na palma da sua mão. Siga as nossas redes sociais para @GWT Internet ou entre em contato no 33 40 42 0022. GWT, nossa conexão é você. Existem lugares que moldam quem somos. E Guanhães é esse lugar para nós. Foi aqui que crescemos, aprendemos e decidimos cuidar de sorrisos com dedicação e inovação. Porque ser de Guanhães é acreditar no cuidado que transforma e no trabalho feito com amor. É olhar para o futuro com a mesma força de quem tem raízes firmes. Aqui, cada sorriso tratado é também uma forma de homenagear nossa cidade. JR Consultórios Odontológicos. Orgulho de ser de Guanhães. Estamos de volta com o nosso programa Pelos Vales de Minas. Antes de falar que promoção é essa, quero mandar mais alguns abraços. Quero mandar um abraço para o Marquinhos, lá de Caratinga, mandou um vídeo mostrando a praça principal. A dona Silvia, de Virginópolis, dizendo que amou o episódio sobre a culinária mineira. E o Pedro, de São João Evangelista, pediu para a gente mandar um alô pro pessoal da escola, aonde ele estudou. Você também pode mandar sua mensagem. O telefone está aqui embaixo. Ele mudou. Mas agora eu quero falar da promoção, que eu falei com vocês que teria alguma coisa para quem manda mensagem no nosso WhatsApp. E eu quero chamar ele, que vai dar esse brinde muito importante, e na volta eu vou mostrar para vocês o que é. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Luan, sou de Goiânia, aqui da loja Canadá Outlet, e eu separei um brinde bem legal aqui para vocês, tá? Confere aí. Valeu, Luan, já estou aqui, nas minhas mãos, o brinde da Canadá Outlet, e eu quero mostrar para vocês, olha o tamanho dessa caixa. Olha que perfume maravilhoso, um perfume árabe. Ele é muito lindo, vocês estão vendo as imagens aí, olha que perfume lindo. E eu quero falar para vocês como irá acontecer. Vocês vão ter que ir no Instagram, @Pelos Vales de Minas, lá terá um post e vai explicar como vai funcionar para vocês concorrer. E é esse perfume lá do Canadá Outlet que é maravilhoso. Então entra lá terá todas as informações. Vamos continuar o nosso programa aqui pelos Vales de Minas, em Goiâes. Aqui na cidade de Goiâes tem um projeto que é muito especial, o Tocando Amanhã. Eu quero convidar vocês a conhecer esse projeto que tem tocado e encantado muito aqui na cidade. O projeto Tocando Amanhã ensina flauta e violão a crianças e adolescentes, abrindo caminho para os novos talentos e despertando o amor pela arte. Entre notas e acordes nascem laços, oportunidades, uma nova forma de ver o futuro, com esperança e harmonia. Jana, como surgiu o Tocando Amanhã? Então, surgiu de um sonho do Cristiano, que hoje é o responsável pelo projeto
pelo projeto, o proponente do projeto, né, que nós falamos, porque o projeto ele é viabilizado via Lei de Incentivo à Cultura. E o sonho dele é de conseguir formar uma orquestra com adolescentes. Nós sabíamos que aqui em Goiânia não tínhamos, né, aula de música, então ele sonhou com isso e nós começamos e escrevemos o projeto, né, na Lei de Incentivo, e começamos, no início foi com apoio de escolas, né, nós visitamos a secretária de Educação na época, os diretores indicaram bons alunos para participarem do projeto, e tem alunos que desde o primeiro ano, que já são 3 anos de projeto, tem alunos que desde o primeiro ano estão com a gente. No início era o professor Márcio, um abraço para o Márcio, era excelente, mas ele teve que sair por questões, né, de trabalho e tudo, que ele não é daqui de Goiânia, e aí o Gustavo, né, aceitou aí a empreitada de estar com a gente, já tem 2 anos que ele está com a gente, nós já vamos para o 4º ano, né, que já são 3 anos, para o 4º ano aí, ensinando os meninos a tocarem flauta. No início tinha carrom, a gente ensina também notação musical, violão e a partir de fevereiro a gente vai começar com saxofone. Gustavo, muito bonita a apresentação dos meninos, bem tocada. Mas como que faz se a pessoa quiser participar desse grupo? As inscrições elas são feitas através do Instagram, Tocando Amanhã. Lá a gente deixa o link do informe, a pessoa faz o cadastro e depois desse cadastro feito nós marcamos uma data e tem uma pré-seleção, onde a gente já testa um pouquinho a aptidão da criança, fazemos alguns testes, já explicamos algumas coisas e dessa forma a gente faz, entre muitas aspas, uma peneira, mas é uma pré-seleção já. Então a gente viu que primeiro começa com a flauta. Isso. Mas quais são os instrumentos que vocês ensinam lá? Então, nós começamos com a flauta. A flauta, como a Janaína disse, é o ponto de partida. Com ela a gente já aprende a notação musical, já aprende um pouco sobre música. Após a flauta também temos o violão e agora nós vamos estar iniciando com o saxofone, que seria um nível a mais da flauta, né? Já envolveria também a notação musical, envolveria outras coisas, mas é um instrumento mais complexo. Então, nós teríamos esses 3 instrumentos, a flauta doce, o violão e o saxofone. Quanto tempo no projeto, Bianca? Eu entrei ano passado, então eu acredito que mês que vem eu vou fazer 2 anos de projeto. Tá tocando qual instrumento? Eu tô tocando a flauta, mas se tudo der certo, no início do ano que vem eu passo pro saxofone também. Como que foi o seu processo para poder... Você já tinha pegado no instrumento? Não, eu vim do zero, eu não sabia nada sobre instrumento nenhum, sobre como ler uma partitura, nem nada. Aí eu cheguei, fizeram um teste comigo, foi maravilhoso, e eles foram ensinando esse processo. Primeiro eles ensinaram a ler a partitura, aí foram introduzindo os instrumentos, a gente vai pegando super tranquilo para os meninos que realmente não sabem de nada, para falar a verdade, e é um processo super tranquilo e hoje eu consigo tocar tranquilamente. Se me entregarem uma partitura do zero, sem nada escrito, eu consigo ler, eu consigo tocar a música por conta, né, que eles ensinam muito bem. Nós sabemos que um projeto desse não tem como surgir, ficar, se manter. Como que ele é mantido, esse projeto? Olha, o projeto ele é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? A popularmente conhecida Lei Rouanet. E mais nós temos vários parceiros, né? Ele é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pela Farmácia Indiana, que inclusive tem um núcleo também do projeto lá em Teófilo Otoni, também eles levaram o projeto para lá, gostaram tanto que levaram para lá, né? E nós temos também alguns apoios com recursos próprios. Por exemplo, o Cicobi Credicem também nos apoia. Nós temos a parceria também da Folha FM, o Sicredi também nos apoia, a Prefeitura Municipal de Goiânia, a Câmara Municipal de Goiânia, a SIG também, a SIG, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Goiânia, também nos apoia. Então, realmente, a própria Igreja Adventista, que cede o espaço para que a gente possa realizar as atividades, né? Então, de fato, para que aconteça um projeto dessa natureza e que ele tenha êxito, a gente precisa de vários parceiros. E graças a Deus, a comunidade de Goiânia, ela tem nos ajudado, tem apoiado, e por isso a gente tem conseguido esse sucesso com o projeto. À frente do projeto, o Cristiano é um verdadeiro multiplicador de cultura.
líder dos Desbravadores, coordenador Tocando Amanhã e também escritor, ele encontrou nas palavras uma forma de registrar as histórias do povo de Guanhães. Nós conversamos com o Cristiano lá nos Desbravadores, também no Tocando Amanhã, mas ele tem um projeto de um livro e ele vai explicar pra gente que livro é esse. Bom, esse livro ele foi concebido no projeto Contos Locais. O que é esse projeto? É um projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, no qual nós proporcionamos oficinas de contação de história e pesquisa em pequenas cidades do interior de Minas Gerais e agora do Brasil também, né? Já temos algumas cidades fora de Minas Gerais onde o projeto acontece, com contos brasileiros. E aí funciona assim, né? A partir dessa atividade de oficinas de contação de história e pesquisa, então a comunidade escolar ela vai ali atrás dos pais, dos avós, das pessoas que têm conhecimento sobre a cidade, elas vão saber por que aquela praça tem aquele nome, por que aquela rua tem aquele nome, como é que foi a emancipação do município. Tem aqui um personagem interessante perto da minha casa, que ele tem uma história de vida peculiar. Então essas informações elas são coletadas, são repassadas para mim, eu transformo em contos e aí nós publicamos esse livro, Contos Locais, né, que é Assim Se Conta. Então esse livro ele foi publicado nesse contexto, né, Assim Se Conta em Guanhães. Ele foi publicado em 2018 e agora ele está sendo, foi publicado uma tiragem de 1.000 exemplares e doado para a comunidade, não é vendido. Né? Ele foi doado para a comunidade, ele foi publicado com o patrocínio da Senibra, na época, e agora, pela Lei Aldir Blanc, o e-book dele e o áudio dele, porque nós também gravamos os áudios, está sendo disponibilizado gratuitamente para a comunidade que quiser, né, ter acesso aos contos, pode baixar ali pela internet também. Tem um conto específico que você ficou assim, gente, como pode? Você ficou assim encantado? Tem? Tem um conto muito interessante. Tem vários contos assim muito interessantes, que tem contos assim engraçados, contos tristes, né? Mas tem um conto que eu gosto muito aqui de Guanhães, que é um conto de um casal que começou a namorar, né? Começou a se conhecer, né? E os pais, no primeiro momento, pensaram assim, esse é só um namorico ali de adolescentes, então não tem problema. E foi deixando aquilo fluir, acontecer. Era uma época em que as pessoas, o namoro era bem diferente de agora, né? Então o namoro não tinha contato físico, né? Antigamente, então era mais fazer a corte, né? Como se fazia, né? Você visitava a namorada junto com os pais, então não tinha nenhum contato físico. Mas quando os pais foram percebendo que esse relacionamento ele começou a se aprofundar, eles começaram, olha, realmente parece que vai passar de namoro. Então, agora não dá para segurar mais. E aí eles chamaram esse casal e falaram, infelizmente, vocês não podem namorar porque vocês são irmãos. Nossa. E aí foi uma tristeza ali com o casal, né? O rapaz foi embora, foi morar numa outra cidade e realmente isso inviabilizou né, qualquer relacionamento entre os dois. Então esse conto me marcou muito porque foi uma situação inusitada, né? Um casal que não sabia que era irmão e estava se envolvendo ali e isso motivou a escrever esse conto para que a comunidade tivesse acesso a essa história tão triste, né, e tão comovente. Cidade comemorando 150 anos, então é um livro que as pessoas vão ter muita história da cidade. Sim, com certeza. As histórias desse livro aqui são histórias do imaginário popular, né? Tem uma frase, né? É um livro de contos, de histórias curtas, né? Então tem uma frase que diz, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então são histórias baseadas em fatos reais, né? Tanto do ponto de vista assim, de
de histórico, são né, histórias que têm a ver com a história de Guanhães, com a emancipação de Guanhães, né, o surgimento do nome das ruas, o nome das praças, os personagens da cidade. Então, com certeza, as pessoas que gostam de Guanhães, aqui elas vão ter acesso a um pouquinho da história da cidade. Já tem outro projeto para escrever outro livro? Na verdade, eu tenho, dentro desse projeto Contos Locais e Contos Brasileiros, eu já tenho 15 livros publicados, né? Nós publicamos, inclusive, nós publicamos também, nessa mesma época, também Assim Se Conta em Virginópolis. Inclusive, as pessoas de Virginópolis que tiverem interesse, né, vão encontrar hoje, gratuitamente, para baixar, para ter acesso, o áudio também dos contos, porque a gente gravou os contos também para pessoas, para questão de acessibilidade, né? Eles conseguem encontrar esses contos para baixar gratuitamente na internet, no canal contoslocais.wordexpress. Então, através desses mecanismos, qualquer pessoa agora pode ter acesso gratuitamente à obra. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Vou-me embora pelas águas do... E quando o batuque começa, é impossível ficar parado. O grupo Bati Combater, Mulheres do Tambor, mostra a força feminina que pulsa na batida do ritmo afro-mineiro. A energia contagiante dessas mulheres resgata tradições, celebra a ancestralidade e reafirma o poder da cultura como expressão de identidade. Robertinho, que é líder do projeto, nos explica como tudo começou. Estou aqui novamente com Robertinho, e ele vai contar pra gente a história desse Bate Combater. Como surgiu? Bom, Bate Combater é um projeto, Gerson, já de uns 5 anos. Mas ele tomou corpo de uns 2 anos para cá. A ideia de montar o grupo é uma ansiedade para fazer uma alusão aos nossos antepassados. Eu digo que o Bate Combater tem 2 ancestralidades. Ela é primeiro africana e depois indígena. Eu tinha em mente uma necessidade de homenagear esses antepassados, porque a nossa cidade é uma cidade indígena, né? Esses indígenas foram dizimados, né? Quase 600 membros da aldeia, eles foram dizimados. Então eu acredito, a gente que acredita muito na força da espiritualidade, a gente acha que esses espíritos ainda aqui estão, né? E pedindo para que sejam reconhecidos, né? Então, acabei conseguindo, na minha gestão como secretário de Cultura, eu acabei construindo um monumento alusivo aos indígenas. Ele está situado em frente na rotatória, né? Em frente à matriz, ou melhor, a Igreja Nova, em frente à Igreja Nova, que são uma família indígena. E com relação aos nossos ancestrais africanos, a gente canta alguns pontos de matrizes africanas no Bate Combater. Eu vi que você trouxe um instrumento que é usado na hora que vocês vão apresentar. Exatamente. Quais são mais os instrumentos que vocês usam? Bom, são basicamente 2 instrumentos. Nós temos o patangome. Patangome é como se fosse um chocalho. Ele é um chocalho, só que se toca diferente. Mais ou menos assim, ó. E a gente toca o tambor. A gente faz, Gerson, basicamente 4 ritmos, né? Que é o serra acima, que é... Toca o serra abaixo. Toca o ijexá. Né? E a gente toca também a marcha grave, que é... Aí imagina você, 16 mulheres tocando esses tambores, tocando esse patangome
e cantando pontos alusivos às religiões de matriz africana. Nossa, eu imagino que deve ser muito bonito, porque realmente é um instrumento que chama, que tem um batido que mexe com o coração da gente, e as mulheres cantando essas músicas. E esse é só mulher que participa? Nós temos, quem dirige o grupo sou eu, mas eu tenho um auxiliar, né? Um menino que me ajuda quando eu não posso vir aos ensaios, ele vem e faz os ensaios para mim. Mas é um grupo, basicamente um grupo para mulheres independentes, mulheres felizes. Na verdade, o grupo é um grupo que hoje é um grupo aberto, né? Ele está aberto para quem quiser se inscrever, mas por enquanto só mulheres. E essas músicas? São músicas de outros compositores ou você que compôs também? Olha, tem os pontos de matrizes africanas, né? E tem algumas coisas que eu criei. Por exemplo, em Serra Baixo, por exemplo. Sou da terra de Xangô, aldeia dos Guanás, da flecha e do tambor, que corre, corre por amor. Sou da terra de Xangô, aldeia dos Guanás, da flecha e do tambor, que corre, corre por amor. Eu fico imaginando essas mulheres cantando. E a roupa? Como que é a roupa? Uma roupa variada, né? Nós temos 2 uniformes, por enquanto, mas a gente pretende ter mais. São todas roupas alusivas às vestimentas africanas, né? A gente usa turbante, saia, né? E camiseta, basicamente. Essa é esse é um dos uniformes. Uhum. É uma camiseta que tem o nome do grupo, que é Bate-Combater, né, da cidade de Guanhães, também é alusiva às cores africanas, né? E é bonito demais. Sabe, eu sou muito... A gente pensar nos nossos antepassados, a nossa raiz africana, as cores são muito bonitas, né? E eu tenho muita alegria de poder estar conversando com você hoje, que a nossa primeira conversa com a conversa agora, você traz muito essa ancestralidade, essa cultura passada, esses nossos ancestrais, e isso é muito bonito de ver na sua vida para poder passar isso para as pessoas, isso é maravilhoso. Gerson, eu gostaria de saber mais, para poder passar mais para as pessoas sobre a nossa cultura, né? Nossa cultura é muito rica, né? Costumo dizer que o bate-combater, por exemplo, é como aquela ave africana que se chama sankofá, que quer dizer, você olha para trás para se identificar no presente e se projetar para o futuro, né? E se a gente puder passar esse conhecimento, que seja africano, que seja indígena, para as pessoas, para todas as pessoas, o planeta será melhor, o Brasil será melhor, a comunidade será melhor. Então, acho que eu gostaria de saber mais e eu procuro cada dia ler mais para saber um pouco mais para poder passar para as pessoas. Quero terminar essa entrevista, eu quero que você me ensine a tocar. Qual é o nome? Esqueci. Patangome. Patangome. O patangome é um instrumento que parece ser um instrumento fácil de tocar, mas ele não é tão fácil assim não. Você precisa de um certo domínio, né? Você, de acordo com o ritmo, você... Você tem um certo talento. Por exemplo, vou fazer a serra acima aqui, por exemplo, ó. Tem que estudar. A gente pega um instrumento de primeira assim, não vai dar certo. Por isso que tem as mulheres que já estão treinadas para poder fazer esse instrumento tocar. As pessoas podem contratar o grupo para apresentar em eventos? Como que funciona? Pode sim. Estamos preparados para participar da sua festa. Lembrando que nós somos em 16 membros do grupo, né? A gente geralmente precisa de transportes, né? Mas tudo é combinado, tudo é conversado.
e a gente vai com o maior prazer fazer um show para vocês. Que maravilha, eu vou ficar aqui treinando aqui, eu quero... Toca mais, vou ficar treinando aqui. Quase, tá certo, mas tá errado. Tá certo, mas tá errado. Ó, no próximo bloco, nós vamos conversar com ela, que vai ensinar como que é, ó. Aprendi rapidinho. Não sai daí, daqui a pouco nós estamos de volta. Cicobi Credicem, você ajudou a construir. Mais de 289 milhões de reais de economia gerada na região em 5 anos. Mais de 5 milhões de sobras devolvidas aos nossos cooperados em 2025. Nascemos em Guanhães, crescemos com você. Existem lugares que moldam quem somos. E Guanhães é esse lugar para nós. Foi aqui que crescemos, aprendemos e decidimos cuidar de sorrisos com dedicação e inovação. Porque ser de Guanhães é acreditar no cuidado que transforma e no trabalho feito com amor. É olhar para o futuro com a mesma força de quem tem raízes firmes. Aqui, cada sorriso tratado é também uma forma de homenagear nossa cidade. JR Consultórios Odontológicos. Orgulho de ser de Guanhães. Entre um passo e outro, a alegria do forró também ganhou espaço em Guanhães. Com leveza e carisma, a Riviane ensina a dançar e espalha movimento pela cidade, mostrando que a cultura também é corpo, ritmo e convivência. Estou com a Riviane, ela é professora de dança. Mas conta pra gente um pouquinho da história dela, como começou, Riviane? Eu vim buscando assim, a arte desde novinha. Sabe? Sempre gostei de dançar, sempre gostei de desenvolver. E aí tudo começava na escola, porque os professores me chamavam sempre para poder criar as coreografias nas turmas. Aí passando isso, a gente montou, né, uma época no meu bairro um grupo de dança, que chamava Projeto Meninas do Morro. E a gente começou a ficar conhecido, né? Então a gente dançava puxando mais pro axé e eu fui aprimorando minha dança. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em uma das academias aqui em Guanhães e aí eu comecei a dar aula de balé. E os meninos foram se destacando na dança através das coreografias. A gente fazia as apresentações no Quinta na Praça, fazia as apresentações na superintendência, o pessoal chamando e gostando cada vez mais do balé, das nossas coreografias. E isso, o balé foi ficando famoso, eu fui me aprimorando, comecei a estudar. Hoje eu faço parte do CID, né, que é o Conselho Internacional da Dança. E com isso hoje eu faço formações de bailarinos. Ah, legal. Isso. E já ficamos sabendo que tem uma bailarina sua aí que foi destaque aí. Conta isso pra gente. Então, a Júlia, ela, quando eu trabalhava em outra academia também, aqui em Guanhães, ela vem destacando pela disciplina. Ela começou comigo com uns 4 anos de idade e ela era uma aluna muito disciplinada. Muito. Tudo que falava, a Juju tá errada, ela procurava se corrigir e a gente foi vendo aquele dom nela. E eu conversando com os pais, a gente precisa levar a Júlia para fora, a gente precisa conseguir, né, fazer com que a Júlia, que aqui é pequeno para ela pode explorar outros mundos. E aí a gente teve essa oportunidade, que foi esse ano, de não só ela, como outras bailarinas também foram conosco, que é a Laura e a Maria Bordoni também. E nós estivemos no maior festival, né, que é em Joinville, Festival de Dança. E com isso a Júlia participou, né, da competição, né, da seleção, para entrar para a escola do Bolshoi. Nossa, que legal. A cidade levando artistas para fora. Mas assim, a pessoa entrou para poder dançar. Daqui a pouco você vai me ensinar alguns passos também. Eu acho que eu tenho dois pés esquerdos. Mas não leva jeito. Como que faz? Você fala que a pessoa não tem jeito de dançar? Não. Na verdade, não existe isso, de não ter jeito de dançar. Porque a dança, ela é uma formação, ela é uma preparação. Então, o que acontece? Você olha primeiro, você tem que fazer a análise corporal do aluno. Você precisa conhecer a anatomia para entender a estrutura do corpo do aluno e o que demanda. Porque a dança, ela vem através de ritmo. Então, primeiro você ensina o ritmo para o aluno e ele começa
a desenvolver. Então é tudo questão de técnica, é tudo questão de ir aprimorando. Não existe se eu não sei dançar. Você começa e aprende. Claro que tem as pessoas que já nascem com esse dom, né? Todo mundo tem o dom, mas todo mundo pode dançar, a dança é para todos. Não, eu acho que... Vamos ver. Qual que é a dança que a pessoa chegou lá, qual é a primeira que você ensina? Dança? A gente, em questão do balé, a primeira coisa que a gente ensina é a postura. A gente começa com a postura e começa ensinando os passos básicos, que são primeira, segunda, terceira, quarta posição do pé e quinta. Só que essa metodologia depende muito do método que você aplica na sua escola. Esse negócio do pé aí, as bailarinas que esperam a ponta. Na ponta, tem a ponta, meia ponta. Nossa, a gente vê que os pés delas também, elas, ao decorrer do tempo, já vai ficando um pouco deformado. Sim. Né? Sim. Porque... Mas assim, a aluna chegou, começou a fazer o balé com quantos anos, que é o ideal para poder começar a fazer? Na verdade, o ideal mesmo é a partir dos 4 anos de idade. Só que eu pego a criancinha, né, também com 2 anos, para a gente já ir desenvolvendo essa técnica com elas, ver se não tem o dom, se realmente é o que a criança quer. Então a gente começa ali com a aula puxando um pouquinho para recreação e balé junto, com a criança de 2 anos. A partir dos 4 anos, que é a idade ideal, onde que a criança está começando a desenvolver, né, estrutura corporal, e a gente vai fazendo essa análise no decorrer do tempo. Lá você só ensina só o balé? Por enquanto, nesse momento, a gente está só com o balé, nesse momento, né? Mas já... Sim, a gente trabalha com os outros ritmos, inclusive dentro do balé a gente trabalha o jazz, trabalhamos o contemporâneo, o neoclássico e também eu danço outros ritmos. Ah, legal. E qual que é o nome do seu estúdio? RR Studio Dance. RR Studio Dance. Isso, que é meu e da Renata. Vamos supor que eu quero aprender a dançar forró. Sim. Então eu quero aprender os primeiros passos. Eu quero que você me ensina. Certo. Se eu pisar no seu pé, você me desculpe, porque eu não tem ritmo nenhum para dançar. Como que é? Qual que é o... Sim. Quando a gente começa com forró, o que eu faço? Primeiro, eu te ensino a marcação dos passos. Então eu vou na sala e monto, por exemplo, formatos, triângulos ou quadrados, certo? E aí eu vou te ensinar, por exemplo, vamos imaginar, né? A gente pode pôr um quadrado imaginário aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, sua perna esquerda dentro do quadrado e outra do lado de fora. Entendi. E através disso a gente vai aprender os passo a passo, que é frente, trás, lado e lado, que é dentro, dentro, fora, 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 dentro, dentro. Então vamos imaginar que nós estamos aqui dentro, né? Então vamos começar, nós estamos com o lado direito, certo? Então vou voltar a perna direita para dentro do quadrado, voltou, certo? Agora vamos tirar a outra. Sai. Tá. Aí volta. Aí sai, aí volta, aí sai, aí volta, aí começa o... aí sai, aí volta. Aí aqui a gente está trabalhando marcação. E depois a gente vem com os ritmos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai parar e vamos fazer só com a perna. Foi. Volta de novo. Foi, dentro, fora. Aí nós podemos fazer com marcação de 2. Vamos lá, tipo, ó. 1, 2, 3 e 4, toca a perna. 1, 2, 3 e 4, trocou perna. Ah, entendi. Certo? Então, e agora a gente pode sair também. A gente está aqui com 2 passos já. 2 passos. Que é o dentro, fora. Dentro, fora e frente e trás. Isso. Frente e trás. Então nós vamos tentar fazer o seguinte. Vamos associar? Vamos lá. Já quer associar? Vamos associar. Olha. Então vamos. Então vamos lá. Pode puxar. Aí a gente começa nas contagens, né? 5, 6, 7 e 8, que é os contratempos. Pra gente saber que a gente vai iniciar, vai dar a partida. Então vamos lá então. 5, 6, 7 e 8, foi. Dentro e fora. Peraí. Pode ir? Peraí, nós vamos pra cá, né? Pode ser? Então vamos lá. Vamos lá. 5, 6, 7, 8, pode ir. 1, 2, só 1. 1, 2, agora aqui. 1, 2, 1, 2. Então, peraí. Vamos fazer 2 pra lá, 2 pra cá, ou 2, 1 pra lá, 1 pra cá? Como é que... Você quer fazer 2? Vamos fazer 2 então. Volta de novo, pode partir. Vamos lá. Foi. 1, 2 de novo, 1, 2 aqui. 1, 2 de novo, 1,
trocou perna, frente agora. 1, 2 de novo, 1, 2, troca a perna, 1, 2, 1, 2. Aqui a gente está associando o ritmo, certo? Agora a gente precisa dar um ponto maior de partida. Então o que a gente vai fazer? A gente já trabalhou fora, fora, dentro, indo e voltando. Agora a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então agora vai sair com as duas pernas. Isso. Sem parar, sem pausa. Lá, então. Pra lá? Pra lá. Então vamos. 5, 6, 7, 8, foi. 1, 2, 3, 4, 5, é pra 6. Lá. Tá vendo? Eu tô com o make up já. Tá, peraí. Vamos de novo. Vamos de novo. 5, 6, 7, 8. Vai. 1, 2, 3, 4, meio lado. 1, 7 e 8, ok? Agora nós vamos fazer essa marcação pra frente. Então vamos lá. 5, 6 e 7, 8. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entendeu? Sem trocar as marcações. Mais uns 3 meses eu tô bom. Isso. Aí agora você vai imaginar exatamente isso. Você pode imaginar, né, a pessoa que você vai dançar com você. E agora a gente vai fazer essa marcação. Eu vou imaginar qual música. Qual música? A lua quando brilha fala de amor. Gingado. No caso, vamos fazer saindo. Isso. Aí agora a gente entra com ritmo. Vamos lá? Vamos lá então. 5, 6, 7, 8. A lua quando brilha fala de amor. No gingado desse Peraí, já fiz errado já. Já fiz errado já. De novo. Vamos começar de novo. Aqui, sai, volta, volta, sai e volta, volta. Tá, então... Imagina lá, o quadrado lá. Então eu vou 2 vezes pra lá, uma vez só. Ó, imagina o quadrado. Nós vamos sair, saiu. Chegou, chegou. Saiu, saiu, tá. Chegou. Tá, agora vai. 5, 6 e 7, 8, bora. Aí, foi? Já quer dar o ponto de partida? Claro. Aí no ponto de partida a gente tem que imaginar a mesma coisa. Sai, volta e volta. Não é só frente, né? Tem que voltar. Isso, não é só sai, volta e volta. Então vamos lá. De novo? Só frente ou lado? Não, vamos fazer tudo então, agora. Vamos lá. 5, 6 e 7, 8. Com você, o som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa. Agora você vai imaginar. Agora vamos lá, vira de frente. Pode ir. 5, 6, 7. Aí no caso eu vou a mesma coisa. Aqui. Isso, aqui. Isso. 5, 6. Tô virando um bailarino já. 7. Vamos lá. 8. Colo de mamãe. Só quero um colo de menina. Pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pra um lugar que lembre do sertão. Aqui, ó. Aí você já imagina o forró, alguém segurando. Tô ficando bom. Agora... Vamos lá. Agora vamos arriscar aqui, vou pegar no pé dela. Segurou a mão forte. Aí, isso. Aí foi. Pra trás? Isso. Não. Começou do mesmo jeito. 5, 6, 7, 8. Até quando Deus quiser. Isso. Ó. Muito bem. Fiz uma aula rapidinho, já tô aprendendo, já tá vendo? É muito boa. Muito boa professora. Se as pessoas hoje quiserem fazer aula com você, como que faz pra te achar? É só a maioria das pessoas aqui me conhecem já. Pode mandar mensagem no estúdio ou pra mim. E aí depende de qual que é o que o aluno quer. O estúdio, por enquanto, a gente trabalha, né? A gente tem um grupo de balé e as outras aulas a gente trabalha no particular. Ah, entendi. Como valsa de 15 anos, valsa de casamento, forró e assim vai. É muito fácil poder aprender, o professor é excelente. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E falando em história que fazem parte do desenvolvimento de Goiães, vamos para a segunda parte da história da JR Consultório Odontológico e o Cicobi Credicem, instituições que cresceram junto com a cidade e ajudam a construir no futuro. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, eu sou nascido em Goiães em 1967.
Nós somos de uma família tradicional de Guanhães. Meu pai era um grande fazendeiro, produtor de queijo, leite. Foi um dos caras muito vitoriosos no legado dele, porque é uma pessoa que fazia em torno aí de 250 a 300 queijos dia, e tirando na mão. Naquela época que o desafio era grande. E Guanhães, a gente tem essa identidade que a gente via muito aqui, a gente vinha fazer as compras lá no Rímulo, a gente almoçava no Bar Normandie, que muitos de vocês conhecem, era um bife saborosíssimo, até minha boca saliva quando eu lembro disso. O Posto Rex, que era uma referência para nós, que a gente abastecia, e vários outros locais, na época que a gente construía tudo isso. Então a gente tinha grandes amigos, o Walter da agropecuária, que é o saudoso Walter, né? Uma pessoa que a gente tinha um carinho muito grande. Da Emater, nós temos aí o Carneiro, que é uma pessoa também diferencial muito grande, o Castro, que acabou virando prefeito, o próprio Arnaldo Caldeira também, que era um prefeito da nossa época. Então a gente tinha uma relação muito prazerosa com Guanhães, né? E isso vem para a boa relação do meu pai, que sempre construiu grandes pontes, e essas pontes acabaram nos ajudando nesse sentido. E em razão a isso, eu acabei voltando para cá. Eu comecei a entrar na faculdade, eu entrei na faculdade em 89. E desde 91, 92, eu fazia muito projeto de saúde. Já essa veia empreendedora de vendedor de queijo e Timóteo, que meu pai pegava todo esse mercado de queijo dele e exportava para o Vale do Aço. E a gente tinha uma fama e um legado muito gostoso. Primeiro, pela qualidade do produto. Segundo, pelas pontes que a gente criava. E eu acabei sendo um comerciante de queijo também. Isso me ensinou muito. Me ensinou a ter humildade, me ensinou a conhecer as pessoas, a criar pontes também. E aí, voltando à questão dos projetos, a gente começou a criar esses projetos já como estudante e oferecer para as pessoas, para os profissionais, para os prefeitos. E aí a gente foi absorvido pelo prefeito de Carmésia, Dores de Guanhães, e aqui em Guanhães também. E a gente foi criando reforçando essa relação prazerosa que o meu pai já tinha aberto para nós. Em Dores de Guanhães era o Eterno Castro, né? Também um grande produtor de leite, junto com o Arnaldo Caldeira. E a gente veio e a partir daí a gente foi criando uma relação que já existia desde o nascimento, e a gente tinha uma vontade muito grande de voltar para Guanhães. Voltar para Guanhães para nós era resgatar a nossa história. E, além de tudo, estar próximo ao nosso pai, à nossa mãe, que para nós eram pessoas que nos deu uma criação muito prazerosa. Éramos 11 filhos. A luta era muito grande. Morar na fazenda, na roça e ao mesmo tempo essa quantidade de filhos, dos 11, apenas 3 nasceram no hospital. Os restantes nasceram todos na fazenda de São José, que infelizmente hoje não está no poder da família. Basicamente sou eu que estou na fazenda, com o meu pedaço lá, e lá eu faço o meu refúgio, o meu resgate, que realmente me dá uma conexão com tudo aquilo de beleza que eu tive na minha criação. E hoje, a gente vindo para cá, depois de todo esse retrospecto, a gente começou a construir a JR, eu e minha esposa, a doutora Rúbia. E aqui a gente trouxe as melhores práticas da odontologia, dentro da SEDOC, que é hoje uma excelência em radiologia. Trabalhamos com o processo digital, porque antes era tudo químico e o descarte do interior é mais difícil. A gente acaba não tendo tanta consciência ambiental, graças a Deus isso hoje tem, e a gente faz parte desse processo. E criou também a JR, junto com a doutora Rúbia, onde a gente tenta trazer
hoje os melhores instrumentos para cuidar do sorriso das pessoas. Então esse é o meu prazer de estar em Guanhães, esse é o meu prazer de fazer parte dos 150 anos de Guanhães e ter aqui, junto com a minha esposa, realmente um ambiente que seja agregador, que seja um divisor também de águas para que a pessoa tenha qualidade de vida. E aí a gente não fala só de sorriso, porque a saúde começa pela boca. E assim é que a gente faz a nossa prática, correto? Então eu sou muito grato por tudo isso, tanto eu como a doutora Rúbia. Essa é uma daquelas histórias que a gente sente orgulho de fazer parte e vontade de contar para todo mundo ouvir. Ela está na memória da nossa gente e é narrada em boa prosa nas praças e esquinas das nossas cidades. É passada entre diferentes gerações, em casa, na fazenda, como uma parte do álbum de fotografias e recordações da família. É a história de como uma cooperativa de crédito se tornou fonte de crescimento e oportunidade para todo o Centro-Nordeste mineiro. E no buscar esse novo modelo, também trouxe o desafio de pessoas para também nos ajudar a criar. Eu falo nos ajudar porque hoje eu estou aqui, mas na época eu não participei da fundação. Na época quem participou, além da SIG, foram os empresários de Guanhães. Eu digo empresário, quem estava à frente do projeto era Astrogildo Generoso Correia, que foi o fundador, primeiro presidente e que colocou essa cooperativa para crescer. Então foi a visão dele que hoje nos permite falar que a cooperativa cresceu, expandiu e está bem consolidada pela visão das pessoas que iniciaram esse projeto. Então, naquela época era difícil o crédito, com a cooperativa começou. Nós queríamos trazer esse novo modelo de cooperação, né, que tem propósito, que tem princípios, para aplicá-los na comunidade. Todas as pessoas com o mesmo objetivo. Objetivo de quê? De ajudar no desenvolvimento e prosperidade das pessoas. Que isso é o modelo que até hoje o que a gente entende que é o sucesso e o modelo de sucesso que a gente tem na cooperativa. Aí os desafios começaram, né? Porque a gente tinha achar as 20 pessoas, os sócios proprietários. E era um momento difícil também que o país estava passando. Tinha pouco tempo que o real estava estabilizado. Ou seja, o real foi lançado em 94, uma coisa assim. A cooperativa nasceu em 97. Então estava naquele momento começando a estabilidade, mas ainda com pouca credibilidade e potencialidade para credibilidade, vamos dizer assim. E a gente sempre tivemos problemas políticos maiores do que os problemas da cidade, do desenvolvimento das comunidades, vamos dizer assim. E ainda era a dificuldade de você criar uma estrutura para fornecer os serviços e o crédito, prioritariamente o crédito para esses empresários. Você formar pessoas que se ajudavam mutuamente, né, para que tivessem acesso a um crédito não tão mais barato, mas bem mais barato do que nos bancos. Porque no momento que você tem um crédito, igual hoje a gente pode falar que a gente tem uma taxa mais justa, porque a gente cresceu, melhorou o nosso serviço, aumentamos a nossa escala, tivemos a eficiência de poder diminuir o custo. Então hoje a gente pode falar que a gente tem produtos e serviços similares aos bancos ou até menores do que os bancos tradicionais. Mas o princípio é sempre uma luta, né? Qualquer negócio, qualquer empreendimento é dificultoso, principalmente naquele cenário. Mas as dificuldades fazem a gente crescer e fortalecer, e a cooperativa vem fazendo isso juntamente com a cidade de Guanhães, que também melhorou a infraestrutura, que melhorou principalmente na gestão, na ajuda pública, nas pavimentações das vizinhanças, né, das cidades circunvizinhas se comunicaram melhor, ou seja, tinha pavimentação, tinha mais facilidade de ter transporte e negócios. E Guanhães se tornou, cresceu e continuou sendo a princesinha do Nordeste, porque era aqui que se juntavam as pessoas, o comércio, era aqui o lugar onde que as pessoas queriam estar, queriam investir e achavam realmente uma aceitação, achavam ajuda, achavam apoio. Então, a cooperativa nasceu em Guanhães. Mas ela depois viu a necessidade de trazer mais pessoas, mais vizinhos, né, mais cidades para
também aumentar o projeto, aumentar a participação e aumentar a prosperidade nas cidades vizinhas. Não adianta você ser próspero e sozinho, você tem que trazer mais pessoas. E esse era o projeto da cooperativa, trazer toda a região para o modelo cooperativista de crédito. Essas histórias continuam nos próximos episódios, porque contar os 150 anos de Guaiães é uma jornada que ainda tem muito a revelar. Assim chegamos ao fim de mais um Pelos Vales de Minas daqui da cidade de Guaiães. Eu quero pedir a vocês para a semana que vem mais um destino incrível. E não esqueça a promoção, hein? Quer ganhar aquele presente lá do Canadá Outland? Então entra nas nossas redes sociais, manda mensagem no WhatsApp. Você vai ficar de fora dessa? Pelos Vales de Minas, onde o coração e a tradição andam juntos. Até semana que vem.